Capítulo 10. Ocupações e missões dos espíritos. Perguntas 558 a 584A. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra? Pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Os homens que têm uma missão importante foram predestinados a isso antes de nascerem? Têm consciência dessas missões? Algumas vezes sim, mas quase sempre o ignoram. Ao virem à Terra, têm apenas um vago objetivo. Suas missões só se delineiam após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os impele ao caminho em que devam cumprir os seus desígnios. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de missão anteriormente predestinada? Ou pode ter recebido uma missão não prevista? Nem tudo que o homem faz resulta de missão predestinada. Muitas vezes, ele é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a compreender e executar o seu pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer tal obra. Dá-se o mesmo com certos trabalhos artísticos ou com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que os dois se entendem acerca da execução do trabalho. O espírito pode falir em sua missão por sua própria culpa? Sim, se não for um espírito superior. Quais são, para ele, as consequências? Terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Depois sofrerá as consequências do mal que haja causado. Já que é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Claro que sabe. E seus planos, quando importantes, não são confiados aos que hajam de abandonar a obra pela metade. Para vós, toda a questão está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. O espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo receio de outro que o faz por provação? Não, ele tem experiência. Os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com seu gênio, certamente têm uma missão. Entre eles, porém, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa a que se propuseram executar. No entanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido suficiente para o século em que foi divulgado. Pode-se considerar a paternidade como missão? Sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões.
mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que em endireitar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não, mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, a despeito da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, tiram estes algum proveito disto? Deus é justo. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que vai espalhando? Na maioria das vezes, não passa de um instrumento de que Deus se serve para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras não tem nenhuma parte na produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas um fim pessoal. Mesmo assim, tirará algum proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado errante ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o avanço da humanidade. Há os que encarnam com uma missão de progresso, enquanto outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os agrupamentos, as cidades e os povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se intrometem em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que Deus lhe proporcione os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem.